Momento Teológico. Momento Teológico. Desvendando os segredos da Bíblia e edificando sua fé. Desvendando os segredos da Bíblia e edificando sua fé. Momento Teológico. Graças a Deus, seja muito bem-vindo a essa sala de estudo. E feliz demais hoje com meu amigo pastor Roberto Cruvinel. Seja muito bem-vindo nesse momento, que Deus te abençoe. Apóstolo Rodrigo Salgado, Rei Irene Tuquírio, como eu falo todos os dias, quero saudá-lo e saudar a todos os ouvintes que abrilhantam essa programação do Momento Teológico desta nova temporada, a temporada 2020, dizendo: Rei Irene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico, a paz do Senhor a você, meu irmão, minha irmã, que abrilhanta a programação, nos dando prazer à sua audiência. Você que está ligado através também da internet, né, apóstolo? Muita gente. Como eu estou transmitindo aqui, já está subindo aqui, estou transmitindo a minha live através do meu Facebook, que é Roberto Cruvinel, e também a live é Apóstolo Rodrigo Salgado 2, né? A sua é mais chique que a minha. Porque, não, porque a minha só tem o meu celular aqui, ó. O pessoal já tá inclusive mandando abraço, Luciana Santana, André Batista, o pessoal tá na Colinas da Anhanguera, São Paulo, não sei onde fica. Colinas aqui próximo. É? Opa, então tá aí, ó, o pessoal tá ligado. Agora, o estúdio tá muito chique, hein? Tá, agora várias conseguimos aqui. Câmeras. Tá muito bom, agora conseguimos aqui melhorar a parte de transmissão. E para você que quer nos assistir ao vivo aí, vai assistir pelo Roberto. Como tá o seu? Roberto Cruvinel. Roberto Cruvinel. Porque como eu tenho dois perfis e mais a fanpage, é aquele perfil onde eu estou com os fones de ouvido no estúdio de rádio. Sim. Não é? Então é ali que eu estou transmitindo agora. Pode. Ó, o pessoal do Vale das Virtudes, tá? Vale das Virtudes é Campo Limpo. Campo Limpo, tá, que Deus abençoe aqui a todos. Pessoal do Campo Limpo. Em nome de Jesus, tem aqui também, tem bastante gente, umas 60 pessoas, já começando aqui nos assistir. Na live. Tá lá em Rodrigo Salgado 2. Isso, Apóstolo Rodrigo Salgado 2, quero mandar um beijo também a Tânia, a Gabriela, o Eric, a Daiane, Edith, Carla, pastora Rosângela. Deus abençoe a todos. E nós vamos dando prosseguimento aqui hoje, tratar do seguinte assunto, né, pastor Roberto Cruvinel? Pode falar, nós vamos falar hoje sobre a lei. A lei e a graça. Muita gente tem dificuldade com a questão da lei, não é, Sim. Apóstolo Rodrigo Salgado? Nos primeiros séculos da igreja cristã, a lei, o entendimento, na verdade no primeiro século, mesmo na época de Atos, a questão da lei era muito mal entendida. Por exemplo, quando Priscila e Áquila foram expulsos de Roma, na época do imperador Adriano, se me falar a memória, eles foram expulsos por causa da confusão que deu em torno de um tal de Cresto, que na verdade era Cristo, porque eles achavam que o cristianismo era uma facção do judaísmo, uma vertente do judaísmo, como tinha os fariseus, os essênios, como os saduceus e outras vertentes. Então eles achavam que o cristianismo era uma facção do judaísmo. Agora, será que isso é verdade? Por conta disso, muitos cristãos achavam que era importante cumprir e guardar a lei. E até se circuncidavam, né? Circuncidar. Aliás, essa questão vem até... Existe levita hoje. Eu até brinco, se o senhor for naquela rua que tem no centro de São Paulo, não é? Você vai ver hoje muitas lojas vendendo talite, vendendo quipá, mezuzá. Agora, o senhor já viu alguém vender pedra molada? Não. Não, porque se a pessoa é levita, tem que vender pedra amolada para que possa se circuncidar, não é? Tem que ter também essas coisas. O problema... Isso é ironia sim, minha. Sim. O problema é que a lei aqui, em Gálatas vai nos dizer que a lei, ela finda em Cristo, né? Cristo cumpriu a lei. E se alguém tropeçar na lei, numa só regra da lei, se torna culpado pela lei. O que é importante é entender, apóstolo, e meus irmãos ouvintes, qual é
a função da lei. Sim. Qual é a função, inclusive, do judaísmo. Se o senhor não me permitir, eu vou analisar rapidamente Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4 e o versículo 4. Você que está acompanhando aí, você que está acompanhando pelas lives, olha, Evangelho, a Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. A Bíblia declara isso. Qual é o que é importante, apóstolo Rodrigo Salgado, neste texto? É a questão da plenitude do tempo. Não, a lei por si não era suficiente para preparar o ambiente para a vinda do Messias, não é? O que é necessário? 3 aspectos aí, você quiser anotar agora no seu caderninho, nesta aula que nós estamos dando a você, 3 aspectos eram importantes para a vinda do Messias à Terra, conforme diz lá no Evangelho de João capítulo 1, para que ele tabernaculasse. Sim. Qual o primeiro aspecto? Deveria ter um aspecto religioso, e aí a lei entra importante, porque ela defende o monoteísmo, quer dizer, a crença em um só Deus. No grego, lá no Evangelho de Marcos, acue Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em hebraico é o Shema, né? Shema Israel. O Shema, ouve Israel. Então, a lei, na verdade o judaísmo foi importante porque depois da diáspora, da dispersão do povo judeu, depois do cativeiro, o judaísmo se espalha pelo mundo conhecido, implantando sinagoguês, quer dizer, sinagogas, que então se dá como polo missionário para a pregação do evangelho. Observa que Paulo procurava a sinagoga. A segunda questão era uma questão cultural, que é a língua koiné, o grego koiné, ou grego helenístico, porque era necessário que houvesse um idioma que fosse um idioma universal, comparativamente falando, até maior do que o próprio inglês, porque se Roma assume o mundo conhecido belicamente, os gregos assumem culturalmente. Verdade. Tanto que os aios de filhos de senhores romanos eram gregos. E a língua grega, a língua koiné, não é? Que é o helenístico, koiné significa comum, era muito fácil de assimilação. Por exemplo, as preposições são muito concretas, epi, sobre, para, ao lado. Então você entende bem a língua, não é abstrato, dá para entender. Então, primeiro, era necessário uma questão religiosa, uma questão linguística e uma questão política. E a questão política era o Império Romano, com a chamada Pax Romana. Então abriu as fronteiras, onde você poderia atravessar as fronteiras, tanto que Paulo, ele chama para si a responsabilidade, não. Ele chama para si dizendo, eu sou romano, não é? Eu sou romano, e a sua cidadania. Então isso se cumpre, Gálatas 4:4, a plenitude dos tempos. Quero saudar muita gente aí assistindo, está dizendo que é uma bênção o programa. Muito obrigado, né? Estou aqui com o apóstolo Rodrigo Salgado. E aí, tem que entender o que é lei. O que é lei e o que é graça. O pessoal pode fazer perguntas sobre isso? Pode, vai enviar o WhatsApp agora para nós. Deixa eu pegar o WhatsApp aqui. O WhatsApp agora do programa ao vivo, para você que quer fazer pergunta, peraí, 99194-7062, 99194-7062, 99194-7062, lembrando que é 011, tá? Você quer enviar sua pergunta, sua dúvida teológica, quem sabe você tem uma dúvida entre lei e graça, onde termina a lei, onde começa a graça. Nós podemos fazer algumas considerações iniciais quando o senhor quiser. Podemos. Bom, quero só lembrar, pessoal, que depois eu vou colocar essas lives no meu canal do YouTube. Se inscreve lá no meu canal do YouTube, Pastor
Roberto Cruvinel. E se eu me permitir, apóstolo? Sim. Muita gente me pergunta como se escreve Reirene Tuquírio. Então, Reirene Tuquírio, essa frase grega está no meu Instagram. Olha que legal. É só você entrar lá, que está lá em caracteres gregos, a transliteração e o significado. Então, entra agora, exatamente agora no meu Instagram, @Roberto Cruvinel, @Roberto Cruvinel. Vou repetir, @Roberto Cruvinel. Então vamos lá as definições? Vamos lá. Então tá bem. Programa Momento Teológico. Você está ouvindo programa Momento Teológico. Então, é muito interessante, nós do pentecostalismo clássico, a maioria dos pentecostais clássicos não são aliancistas. Nós somos dispensacionalistas. Dispensacionalismo não é uma doutrina, é uma forma de estudar a revelação bíblica. Então nós temos pelo menos 7 dispensações. Nós temos a inocência, a consciência, o patriarcado, nós temos a lei, nós temos a lei, nós temos o governo humano, graça e governo divino, que seria o milênio. Eu, particularmente, assumo e até aceito uma dispensação a mais, porque o que é uma dispensação? É um período de tempo onde Deus trata com o homem, exigindo algo do homem e provando ao homem que ele por si não pode salvar-se. Então eu admito a 70ª semana de Daniel, que seria o período da grande tribulação, como também uma dispensação. Pois bem, agora, os aliancistas, eles estudam baseado nas alianças bíblicas, também é muito interessante. Agora, o que vem a ser lei? Vamos lá. A palavra lei, segundo o dicionário Vine, né, que é o significado exegético expositivo das palavras do Antigo Testamento, da CPAD, do Antigo e do Novo Testamento, lei vem do hebraico Torá, lei, direção, instrução. Esse substantivo, apóstolo e irmãos que estão nos ouvindo, aparece 220 vezes no Antigo Testamento hebraico, 385 vezes em português em toda a Bíblia. Nos livros poéticos, esta palavra, sem um artigo definido, significa principalmente direção, ensino e instrução. Veja lá, Provérbios 13:14. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Na versão atualizada, a palavra doutrina é traduzida como ensino. Na Bíblia da linguagem de hoje, é traduzida como ensinamento. Veja lá no poético, Jó 22:22. Aceita, peço-te, a lei de sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Na versão atualizada, esta mesma palavra lei, ela é traduzida como instrução. E aqui, apóstolo, é importante, se o senhor quiser, nós falamos um pouco sobre sabatismo. É importante. É importante. Muita gente, o Luciano Scala está assistindo, eu pensei que ele estava chegando aqui na rádio. O pastor Luciano Scala está assistindo, eu pensei que ele está chegando aqui na rádio. Pensei que ele estava aqui. Mas é importante entender, não é, que a palavra, ela tem um significado, pode ter um significado diferente dependendo do contexto. Sim. O que é isso? É o significado semântico do termo dentro do enunciado. Chique isso, né? Isso é chique. Significado semântico do termo dentro do enunciado. O que significa exatamente isso? Significa que a palavra pode ter um outro sentido dependendo da frase que ela está inserida. Então nós vimos aqui dois textos bíblicos que a palavra lei tem significado de instrução, significado de ensinamento. Bom, a instrução dada por Deus aos israelitas ficou conhecida como a lei. Olha o artigo definido, não é? Não é a Torá, a lei, ou a direção, mas comumente como a lei do Senhor. Então, quando você diz a lei e usa o artigo definido, você se refere à instrução de Deus. Eu pergunto, toda a Bíblia é a palavra de Deus? É, mas toda a Bíblia é doutrina? Não. E toda doutrina é para a igreja? Não. Então, por isso é importante estudar
estudar teologia. Sim. Por isso é importante conhecer a palavra. Tem muita gente, às vezes até com boa intenção. E até as formas de escrita, literal. Três tipos. Três tipos. Nós temos 3 tipos de linguagem. A linguagem literal, a linguagem simbólica. Sim. E a linguagem figurada. Sim. Por exemplo, eu digo, levei o meu cachorro, o meu cão ao pet shop. É literal. Se eu digo assim, sois cães, é uma hipocatástase. Não, seus cães, na verdade. Hipocatástase. Se eu digo, sois como cães, é uma símile, é linguagem figurada. Sim. Se eu digo, o cão de 7 cabeças, aí já é uma linguagem figurada. Sim. Nós temos que entender, e a Bíblia tem isso. Embora a melhor forma de interpretação, ouvintes e os irmãos que estão assistindo pela internet, a melhor forma de interpretação é chamada de histórico-gramatical. Você tem que investir no conhecimento, não é? Investir na instrução. A instrução dada por Deus aos israelitas ficou conhecida então, apóstolo, como lei ou direção, mas comumente como lei do Senhor. Salmo 119:1, não é? Neemias 8:19, Malaquias 4:4. Aliás, o Salmo 119 é importante. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Verso 11. Verso 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso. Bem, a Septuaginta, ou a Septuaginta, mas eu prefiro Septuaginta, dá as seguintes instruções. A palavra grega para lei é nomos. O Vinícius está aqui, não é? Assistindo? Diga aí, apóstolo, nomos. Nomos. Quer dizer, lei. Regra. Agora, nomimos. Quer dizer, em conformidade com a lei. Não adianta conhecer o nomos se você não estiver nomimos. Quer dizer, você conhece a lei, mas não anda em conformidade com a lei. Isso é interessante. Isso. A palavra nomimos em conformidade com a lei, legal. Agora tem uma outra palavra grega, que é a palavra entolê, que é mandamento, ordem. Ou ainda a palavra prostagma, que é ordem, mandamento ou injunção. Vamos aprender um pouquinho sobre a palavra nomos? Vamos lá. Então vamos lá. Os irmãos estão me entendendo? Tem alguma pergunta aí? Não, eu estou tentando ver aqui uma melhor transmissão por enquanto. Mas temos aqui bastante gente assistindo, ouvindo, e eu já vou pro... Deixa eu passar o WhatsApp aqui. 99194-7062. 99194-7062. Esse é o WhatsApp da pergunta, tá? 011 9194-7062. 99194-7062. É isso aí. É isso aí. Você vai mandar para nós e nós vamos responder a sua pergunta ao vivo. Falando hoje sobre lei e graça, vamos falar um pouco sobre sábado. Ficamos um mês e meio fora, né? Mais ou menos. Bastante tempo. E eu não parei, né? O senhor continuou na musical, tá lá abençoado, graças a Deus. Graças a Deus, ensinando o povo. Agora, e seu material, você não vai falar ainda? Sim. É importante falar um pouco. Deixa eu só falar sobre essa questão do Novo Testamento, mas pega papel e caneta na mão. Se você quiser estudar teologia comigo, ser um dos meus alunos, eu tenho uma promoção para a próxima semana. Era até o final do ano. Mas eu estou estendendo agora até o final dessa semana, né? Talvez eu faça até o final do mês, mas talvez. Então deixa eu só falar só um pouquinho sobre o Novo Testamento, a palavra lei. E aí eu vou falar, enquanto você pega um papel e uma caneta, tá bom? No Novo Testamento, a palavra grega é nomos, que significa aquilo que é prescrito. Por conseguinte, uso e costume. E, portanto, lei prescrita por costume e por estatuto. O texto de Romanos 2,13, isolado, dá a impressão, olha só, olha o perigo de isolar texto, que Paulo ensina a salvação pela prática da lei. Verdade. Porque o texto escrito lá, tá lá, Romanos 2,13, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Agora, texto fora do contexto gera pretexto. Meu abraço ao Grafites Grafiteiro, está dizendo agradecimentos a Deus por vocês os instruírem. Glória! Olha que legal. Obrigado, pessoal que está aí. Compartilha a live aí, tá? Copia e cola aí nas redes sociais.
o texto isolado dá essa impressão. Então quer dizer, o que é? Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E aí o sabatista, ele entra forte nisso. Ele entra forte. O sabatista entra forte nisso. Está chegando mais um professor aqui, né? Servo de Deus. Está chegando aqui e daqui a pouco ele vai falar um pouco, né? Isso. Mas aí o que acontece? O sabatista, ele pega esse trecho das escrituras e ele tira fora do contexto. E aí ele diz, peraí aqui gente, que eu estou virando aqui, porque o irmão, porque você sabe que o crente, irmão, tem que ser como uma garrafa. Confia no Senhor engordarão, né? Não, o crente tem que ser como uma garrafa tampada, jogada dentro da água. Então a garrafa está na água, mas a água não está na garrafa, então não afunda. Entendeu? Gostei. Agora tem gente que é uma KS e tem gente que é uma 600, que não. Tal qual o meu amigo, pastor Luciano Scala, que chegou aqui. Só terminando aqui, antes de apresentar o pastor. Ok. Então veja, usando o contexto, podemos ver que Paulo defende que o que agrada a Deus não é o conhecimento da lei, mas a obediência à vontade revelada de Deus através da lei. As obras não podem salvar. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. O que é? Você é salvo por quê? Pela graça. E o que é? Qual é o instrumento? A fé. E aí a Bíblia diz, em Tiago 2, 18 e 26, que a fé sem obras é morta. Quem crê tem que exteriorizar essa fé. E aí nós vamos continuar, né? Porque, e aí? A lei hoje, ela serve ou não serve? Tem até um texto, eu gostaria que o senhor apresentasse o pastor Luciano antes de continuar. Chegou aqui, não é? Aliás, eu brinco muito com o pastor Luciano, que o nome dele é Luciano Scala. E quando ele é escalado, a gente é escalado em cima da hora. Então, pastor Luciano Scala, Reirene Tuquírio, seja bem-vindo a esse programa dirigido pelo apóstolo Rodrigo Salgado. Boa tarde, apóstolo. Boa tarde, pastor Roberto. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito bom estar aqui. Olha que bênção. Estava vindo para cá no carro já ouvindo, acompanhando a programação. Assunto excelente. Tenho certeza que as reflexões têm abençoado muitas pessoas que estão aí acompanhando a programação. Então é um prazer estar aqui. Sempre muito bom partilhar da palavra de Deus. Sim. Pode ir. Vamos falar do material? Vamos falar. E aí, então vamos lá, vamos falar do material. Quer estudar teologia? Papai e caneta na mão. Programa Momento Teológico. Você está ouvindo programa Momento Teológico. Então, veja bem, você quer estudar teologia sem sair de casa? Preste atenção, anote. A mensagem do WhatsApp 11 967665787 11 967665787. Manda uma mensagem para mim e você vai ser um dos meus alunos. Eu tenho ainda mais uma semana nessa promoção abençoada, uma semana nessa promoção em que nós estaremos compartilhando com os irmãos o curso teológico à distância. Olha, nós temos 4 cursos disponíveis. O telefone é 11 967665787. Você estuda diretamente comigo, no conforto do seu lar, e você vai, querido irmão e querida irmã, receber todo o material de uma vez. Não tem esse negócio de receber o material aos pouquinhos, não, tá? Então, olha, curso de preparação ministerial, 14 matérias, tá? Todas as disciplinas da teologia sistemática, também homilética, hermenêutica, introdução à teologia, vários tipos da teologia você vai aprender, não é? Vai aprender introdução bíblica, que são protocanônicos, deuterocanônicos. Sabe por quanto? Esta semana, de 560 por 370 reais, divide em 3 vezes sem juros. 3 vezes sem juros. Curso básico em teologia, 24 matérias. Ao final dos cursos, direito a certificado histórico escolar, 24 matérias de R$ 850 por R$ 570. Curso médio de teologia, 36 matérias. Ao final do curso, mas você recebe certificado histórico escolar passando, que aqui tem prova, viu gente? E aí você vai pagar de R$ 1.200
por R$ 970. Eu tenho um curso avançado com 47 matérias. Quer ser um aluno meu? Eu tenho aqui um grupo de WhatsApp só para os alunos. Anota, me manda uma mensagem. 11 96766 5787. 11 96766 5787. Programa Momento Teológico. Você está ouvindo programa Momento Teológico. Então, eu estava querendo perguntar, pastor Roberto Cruvinel, sobre aquela questão de Pedro, em Atos 9, que ele está sobre a casa de Cornélio e ele vê um lençol descendo, todo tipo de animal, e ali ele está num momento de almoço, né? Ele estava esperando o almoço ficar pronto, e ele vai ter uma visão e ouvir o Senhor falar com ele para matar e comer. E logo depois ele é chamado. Não, ele estava na casa de Simão o Curtidor, Atos 10, 9. Ele está na casa de Simão o Curtidor, ele é chamado para a casa de Cornélio. E Cornélio era um gentil. E muitos até deturbam aquela palavra, porque a santificação do alimento está na oração, né? Sobre ele. Na minha opinião, não sei qual a opinião do pastor... Mas tem muita gente que mistifica essa situação desta situação de Pedro. Então, sobre a casa de Simão Curtidor. O problema ali é que a religião foi mais forte que a revelação em determinado momento. Entendi. Esse que é o problema. Porque se Pedro dissesse assim, pastor Luciano Scala, é o diabo que está falando comigo, o problema era menor. Mas ele reconhece, porque o Senhor mostra um lençol para as 4 pontas. Com os animais que eram considerados impuros dentro da tradição dos judeus. Justamente. Sim. Aí ele diz, não, Senhor. Deus fala, mata e come. Não, Senhor, eu nada comi nada impuro. Quer dizer, ele reconhece que é Deus, sim, mas trabalha com a questão da religião mais forte. É que na verdade, Pedro, a grande verdade é que Pedro teve uma dificuldade no começo de compreender que o plano de salvação não estava agora mais restrito aos judeus. Quando a gente encontra no Antigo Testamento a concepção de salvação, dizendo que a salvação era para o judeu praticante da lei, nós encontramos já no Novo Testamento a revelação da salvação para todos. Então Paulo compreendeu isso com mais facilidade. Paulo compreendeu que o plano de salvação já não estava mais restrito aos judeus. Pedro teve essa dificuldade. Naquele momento, foi o momento que ele foi confrontado pelo próprio Espírito de Deus, sim, para que ele compreendesse, né, apóstolo, o plano de salvação para toda a humanidade, né? Sim. No começo, existia uma questão que para você ser salvo tinha que cumprir a lei. Sim, exatamente. Aliás... Houve o concílio, justamente, né? Acho que é Atos 15, Atos né? 15 que eles concílio de Jerusalém, né? Sim. E interessante que no versículo 28 de Atos 15 está escrito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então não vem dizer que é convenção humana, verdade, que o homem que decidiu. A Bíblia é clara, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor encargo algum. E aí, irmãos, nós vamos entrar nessa questão da guarda do sábado. Exatamente. Mas antes de entrar, vamos só terminar a questão da lei e da graça. Sim. Definimos a lei. Então, você deve guardar a lei hoje? Sim ou não? Bom, Romanos 10:4 diz, porque o fim da lei é Cristo, sim, justiça para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4 na linguagem de hoje, porque com Cristo a lei chegou ao fim. Se você está sem Cristo, viva a lei. Mas se você está com Cristo, a lei chega ao fim. E assim os que creem é que são aceitos por Deus. Na tradução brasileira diz, porque Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Então como é que nós vamos entender Tiago 1:25? Que é a lei da liberdade. Existe liberdade sem responsabilidade? Não. Não tem? Vai, pessoal, vamos discorrer sobre isso aí. Vamos! Por quê? Porque tem gente que acha que tem. Enquanto vocês conversam sobre isso aqui, eu vou abrir o texto. É que, na verdade, algumas pessoas mal compreendem a ideia da graça. E acredito que a ideia da graça é uma verdadeira abertura para a pessoa fazer aquilo que ela acha que tem que fazer, né? Sim. Que, ao meu ver, o caminho não é esse, a graça não é isso, né? O que diz Gálatas 5:13? Porque vós, irmãos,
fostes chamados à liberdade. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor, porque também a graça sem responsabilidade, ela não é graça. Ela se torna um problema para o homem, na verdade, né? Porque ela vai afastar o homem da misericórdia e da graça de Deus. A verdade é essa. Vamos continuar, pessoal. Vou achar aqui o texto aqui. A obediência, ela faz a graça valer, né? E ela se torna um pouquinho mais complicada no sentido assim, a lei haveria o ato do sexual. A graça diz que se eu olhar e desejar, eu já pequei. Mas a graça exige mais, então. Ela cobra mais. Ela é Mateus capítulo 5. Agora, mas qual é o diferencial? Ela exige mais, mas te dá condição, porque, diferentemente, podemos tratar isso aqui amanhã ou depois? Sim. Diferentemente do que era no Antigo Testamento, o Espírito Santo não é mais intermitente, ele é permanente. Então ele está na igreja para ajudar você a viver a vontade de Deus. Programa Momento Teológico. Você está ouvindo programa Momento Teológico. Ó, Tiago capítulo 1, versículo 25, né? Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Aí. Então, como é que é essa lei da liberdade, né? O Evangelho é a lei perfeita da liberdade das pessoas. A Bíblia de Estudo Shed comenta o texto e associa com Romanos 8:2. Comenta dentro do contexto do capítulo, do versículo 3, impossível, do grego adinaton, que significa incapacidade, podendo significar a fraqueza da lei, ou que era impossível a lei. Então, a lei é impossível para salvar, e o Evangelho traz esse complemento. E aí nós entramos na graça, não é? Que a palavra graça aparece 47 vezes no Novo Testamento, 179 vezes em toda a Bíblia. No Novo Testamento vem do grego charis, diga charis. Charis. Se você disser charis, não vai te cair um dedo não, fica tranquilo. Mas não diga charis, que aí é demais. Agora charis, que tem vários significados de acordo com o uso. Aquilo que dá ou ocasiona prazer, deleite, produz consideração favorável, não é? Pode significar o favor divino. Graça é o favor imerecido. E aí, pessoal, vamos falar um pouco sobre graça aí? Vamos. Bom, nós encontramos vários textos do Novo Testamento justamente apresentando essa concepção, né? Sobretudo quando a gente, por exemplo, lê a Epístola aos Hebreus, nós encontramos justamente a demonstração ali do autor do limite que a lei tinha para levar o homem a Deus, para dar salvação ao homem. Então nós encontramos ali o limite, por exemplo, do sacerdote, o limite de toda a ritualística dos judeus, e nós encontramos também ali pelo autor que Cristo é superior a todas essas coisas, aos profetas, a Moisés, e também superior à lei. Então a igreja deve guardar a lei, porque se ela guardar a lei, ela não será julgada pela lei? Pela lei, exatamente. A Bíblia diz, segundo aos Coríntios 3, 6-7. Vou ler para os irmãos comentarem. Pode ser assim, pode? Sim, vamos embora. Vocês comentam assim na lata. Na lata. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, o Espírito vivifica. E se o mistério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Veja, no grego diz kainês diateques, quer dizer, nova aliança. E aí, como é que é essa nova aliança? A nova aliança, quando nós encontramos Paulo falando acerca disso, nova aliança nós temos em Cristo. A aliança que Deus tinha com os judeus, a aliança que foi feita lá atrás, lá com Abraão, né? Essa aliança que foi feita, ela durou em todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, para que a pessoa alcançasse a salvação, tivesse acesso a Deus, existia a necessidade
da prática da lei. E nós sabemos que com Cristo, essa lei, ela deixou de se tornar importante. Por quê? Porque Cristo, ele é superior à lei. Essa nova aliança que Paulo vai dizer é a aliança que é feita com todo homem, pelo sangue de Cristo. Né? Nós encontramos a entrega de Cristo justamente para isso, para que nós pudéssemos ter essa nova aliança com ele. Ó, é o seguinte, irmão, você que... Cada um tem a igreja que quer, né? É verdade. Agora, se alguém te ensinar, digo eu aqui, tá? Tô dizendo eu, baseado no texto bíblico. Se alguém disser a você que para você ser salvo, você tem que guardar dias, mês, anos, ou fazer festa judaica. A festa judaica, ela pode ser importante na igreja, no sentido didático. Ah, vamos estudar lá o Yom Kippur, vamos estudar o Yom Kippur. Diferente da Páscoa, que tem um outro significado para os cristãos. Vamos estudar a Páscoa judaica, então. Sim. Não é? Vamos estudar porque, veja, o Pentecostes como uma festa das colheitas, uma festa judaica, quando passa pelo cristianismo, modifica o sentido. Modifica o sentido. Então, você quer estudar, tudo bem. Agora, você fazer... Nós vamos estudar a festa dos tabernáculos, vamos estudá-la. Vamos estudar o tabernáculo do deserto. A maravilha. Agora, fazer com que o cristão fique judaizado é errado. Olha o que a Bíblia diz, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Você pode ler na língua portuguesa que eu vou ler no grego, pastor? Pode ser. Vai. Gálatas 1:6. 1:6 diz assim. Peraí, vai lá. Vamos lá. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Taumatsu roti utos tareus metati teste apotum kalesantos rimas em Cristo. Quer dizer, você que estava em Cristo, e aí já fala até que pode perder a salvação, viu? Você estava em Cristo, reis heteron evangelion. Heteron é de tipo diferente. Olha, Paulo está admirado. Paulo, como é que pode? Vocês que foram salvos pela graça, ouviram a palavra de salvação, estão voltando a antigos preceitos. É porque justamente eles estavam tentando apresentar aos novos cristãos a necessidade de se guardar os preceitos do judaísmo. Agora, olha o 7. Eu leio ou o senhor lê? Pode ler, que eu vou ler em grego. O qual não é outro Aqui. senão... Não, peraí. Porque você que estuda grego e hebraico de forma periférica, até de forma mequetrefe, até tendenciosa, porque a palavra, veja, a palavra heteros e a palavra los, as duas palavras aparecem aqui. No 7 diz, houk estinalos, quer dizer, não é outro. Esse outro aqui não é o mesmo de heteros, quer dizer, não é outro da mesma espécie. Quer dizer, ele usa heteron para evangelho, quer dizer, outro evangelho de tipo diferente, e ele não é outro da mesma espécie. Olha aqui, ó, continua. Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O texto está dizendo que quem perverte o evangelho não é da mesma espécie, não tem o mesmo espírito. É isso que está. Sim. Nós somos livres da lei. Tem muita gente, irmão, esses dias, apóstolo, me ligou um colega que eu tenho o maior carinho, que às vezes as pessoas, Deus não toma em conta o tempo da ignorância, mas ele estava fazendo uma festa na igreja dele e a ideia dele era levantar grana, dinheiro. Qual é a motivação? A motivação não é didática. A motivação não é usar, vamos estudar aqui situações do Antigo Testamento, porque a Bíblia diz em Hebreus 10 que são sobre as coisas futuras. Não, mas era judaizar o povo para oferir lucro. O que o senhor acha disso, apóstolo? Aí é complicado, né? Porque você vai fazer tudo parte ali de Atos capítulo 15, porque eles estavam circuncidando aqueles que se convertiam a Cristo, primeiro para se tornar um judeu e depois aceitar a salvação. E aí eles vão dizer que aos gentios nada mais do que impor sobre carne sufocada, prostituição,
e o sangue. E era um conselho. E era um conselho. Então, se você ferir, ali é como um mandamento. Ali é como mandamento. Como dizendo, se é um judeu praticante, ele quer servir a Cristo, e hoje ele está lá na sinagoga dele, que é messiânica, e ele obedece, e ele entende Cristo como já o Messias vindo, aí é uma coisa. Agora, o texto está dizendo assim, aos gentios que aceitarem a fé, esses nós não vamos impor peso, nós vamos tirar o peso deles. Aliás, a igreja que chega até nossos dias não é a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém é protestante. Hoje em dia nós estamos vivendo a igreja católica. A igreja que chega aos nossos dias, apóstolo, é a igreja gentílica. Atos 13, Sim. 5 pessoas orando, porque a igreja de Jerusalém, no cerco de Jerusalém, ela cai no ostracismo e muitos entram numa visão herética. Sim. O grande problema é que esse povo que quer colocar a instituição judaica na igreja, eles têm uma visão gnóstica judaica. Quer dizer, o que é gnosticismo? Eles acham que são mais santos que os outros por praticarem certas coisas. Sim. E olha o que a Bíblia diz no versículo 8 de Gálatas 1. Olha aí, pessoal. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Anátema tu, quer dizer, Paulo está dizendo que se eu desviar, vou aparecer um anjo com a espada desbanhada, ou vice-deus, ou querubim ungido, ou seja, ou o pastor Roberto Cruvinel, ou o apóstolo Rodrigo Salgado, ou o pastor Luciano Scala, ou o profeta da última hora, que hoje tem muito esse negócio de quer dizer... o artigo definido. O artigo definido, isso é uma heresia, irmão. Irmãos, usar artigo... Esses dias eu ouvi num programa, o pregador do avivamento, o único. Que é isso, irmão? Isso é arrogância. Sangue de Cristo tem poder. Eu já vi Deus usar pessoas que são diferentes de mim, do meu estilo, para cura divina, para transformação, para ministração. Mas, irmão, Deus não divide a glória dele com ninguém. Verdade. E a palavra de Deus diz que se algum de nós aqui pregar um evangelho que não for esse aqui tá no grego, que você tá vendo aqui pela live, tá vendo aí pela live, né? Tá em língua grega, tá aqui. Ou pregar que não seja ele amaldiçoado por Deus, é uma coisa séria. Verdade. Coisa séria. Evangelho, irmão, é coisa de libertação, de salvação. Sim, apóstolo. E isso vai ser muito bem tratado na carta aos Hebreus, que estavam apostatando da fé por serem hebreus, estão voltando ao rudimento do judaísmo. E ali ele vem tratando toda esta área de viver pela fé, é onde tem a galeria da fé, onde ele diz se não pode retroceder-se da fé. Ele vem resgatando a fé de alguém que está voltando à prática do judaísmo e anulando a graça. Exato. Estão anulando a graça ali e voltando às antigas práticas, né? Isso. Eu recentemente participei de um debate falando justamente desse texto aos Hebreus, porque o texto é muito claro em dizer que para esses não há nem salvação. Porque naquela época, quando essa epístola foi escrita, os cristãos judeus que estavam ali se convertendo, por conta da perseguição, muitos estavam voltando para o judaísmo. E o autor vai dizer o quê? Que para esses não há salvação, porque eles estavam deixando, já tinham aceitado a Cristo, já tinham compreendido a ideia da graça e agora estavam deixando. E estavam voltando às práticas da necessidade de toda aquela ritualística que o judaísmo ensinou para eles. Olha, quero agradecer o pessoal que está postando aqui. Eu não estou conseguindo ler, está aqui na live, mas depois eu vou dar uma olhada nisso. Agora veja, Colossenses 2:8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Agora versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou do dia de festa, ou da lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos, baseado em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal.
e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce. É o crescimento que procede de Deus. Meus irmãos, é muito complicado. Tem um texto aqui que fala, inclusive, sobre dias. Não tem nenhuma satisfação a não ser para a questão da... Não vai te livrar de nenhuma sensualidade. Vamos nos esconder em Cristo e não nos rudimentos da lei. Senhores, Programa Momento Teológico. Momento Teológico. Desvendando os segredos da Bíblia e edificando sua fé. Desvendando os segredos da Bíblia e edificando sua fé. Momento Teológico. É isso. eu vou ler aqui. Vamos lá. Colossenses 2, 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens? Pois que todas essas coisas com uso se destroem, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e falsa humildade, e rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Esse negócio, vender mezuzá. Irmão, o que adianta você colocar um mezuzá na porta da tua casa se Jesus não tiver no seu coração? Verdade. Agora, se Jesus estiver no teu coração, pra que colocar o mezuzá na porta da tua casa? Porque a tentativa que eu percebo de muitos trazerem, a tentativa de trazer judaísmo para a atualidade, não sei nem se é o tema do programa, porque estamos falando aqui de lei e graça, mas essa tentativa, ao meu ver, nada mais é do que se trazer também princípios como a ideia de sacerdote, Sim. onde a pessoa, para ter acesso a Deus, ela precisa de um intermediário, de uma intervenção. A ideia do dízimo e oferta, conforme era empregado, aquela lei da retribuição, né, que você vai dar, quando que na verdade, quando a gente encontra no Novo Testamento a revelação acerca desses assuntos, Paulo fala de graça. Paulo fala de fazer de forma generosa, de fazer com prazer, com alegria, não com aquele peso da necessidade que a lei impõe sobre os judeus, né? Então, ao meu ver, quando se tenta trazer preceitos como esse, está se tentando trazer outras coisas de forma escondidas ali, né? De forma camuflada com esses ensinamentos. É isso aí, está chegando ao final, apóstolo. Vamos falar então do material. Vamos sim. E vamos. também da tua campanha, está começando hoje. Hoje é o meu segundo dia, né? Fala da sua. Aliás, eu quero você que... Tem muitos irmãos que têm dificuldade com campanha, né? Eu sou crente há quase 4 décadas. Mas Jesus mudou a minha vida. E eu sempre que me converti no pentecostalismo clássico, nós entendemos a questão da campanha, de ir para a igreja, de buscar o Senhor. E nossa igreja vai começar hoje os 12 dias de clamor para 12 meses de bênção lá em Arujá. Se você quiser estar comigo, você é meu convidado. O pastor também tem na igreja dele. E eu quero dizer que no meu Facebook eu tenho um estudo, são os 12 dias de clamor. Eu gostaria que você lesse o estudo, que você analisasse honestamente texto por texto. Se você achar que eu estou errado, refute os textos. Refute, o senhor está errado porque o texto que o senhor colocou não tem nada a ver com o que o senhor está dizendo assim. Está lá, quase 2 páginas de estudo. Esclarecimento, né? Irmão, eu prefiro o povo na igreja orando, buscando a face de Deus, né? E tudo que nós estamos falando aqui, às vezes é óbvio que alguém pode ter alguma questão judaizante sua igreja, e não ser uma heresia necessariamente. Não é o fato de alguém ter um menoral, ter uma arca na sua igreja, que não é uma heresia. Não. É atrelar aquilo à necessidade de salvação. Sim. Ou uma idolatria. Aí é complicado. Ou vender indulgência, né? Ou vender simonia, vender objeto sagrado. Isso aí é complicado. Deixa eu dizer a vocês. Irmãos, então hoje começa, se você quiser estar comigo na campanha, hoje eu estou lá na Rua Guanabara, 155, na Igreja Brasil para Cristo, Rua Guanabara 155, na Igreja Brasil para Cristo, em Arujá, às 20 horas. Quero dizer que eu vou pregar no dia 4 no Brasil para Cristo do Mirante, em Arujá, dia 5 na Primavera, em Arujá. Vai estar tudo nas minhas redes sociais, @Roberto Cruvinel, vou colocar tudo lá. Tá bom? @Roberto Cruvinel no Instagram. Dia 6 na Arujá América, dia 11 no Brasil para Cristo de Guararema, dia 15 na Comunidade Cristã Vida Plena,
na Zona Sul, dia 21 na Igreja Batista Filadélfia, aqui na Zona Oeste, ou é Norte, Zona Norte, no Lausanne. Tudo vai estar nas minhas redes sociais. Quer estudar teologia comigo? Eu tenho vários cursos para que você possa estudar à distância. Você recebe todo o material de uma vez, tira as dúvidas diretamente comigo. Vou deixar aqui o meu WhatsApp. É só ou para convites ou para que você estude teologia comigo. Curso de preparação ministerial, curso básico, curso médio, curso avançado. 11 96766 5787. 11 967 66 5787. Vou repetir. 11 96766 5787. Me segue aí no Instagram, @Roberto Cruvinel. O meu site tem vários estudos, pastorrobertocruvinel.com.br. Facebook é Roberto Cruvinel. Tá bom? Eu quero agradecer. Vem estudar teologia, vem ser um aluno junto comigo aqui. Com certeza, muito bom. Pastor Luciano Scala, muito bom ter o senhor conosco. Gostaria que o senhor também fizesse suas considerações finais. Muito bem, apóstolo, um prazer estar aqui. Prazer também estar aqui com o pastor Roberto Cruvinel e com cada um dos ouvintes. Quero agradecer esta oportunidade. Hoje também começaremos a campanha. Posso comentar, apóstolo? Lógico, pode? Deve. Hoje nós começaremos uma campanha também, campanha dos 12 dias, na Vila Brasilândia. Então você que é da Brasilândia, da região, tá aí o convite para você. Sou pastor Luciano Scala, da Comunidade Evangélica Vale de Bênção. O endereço é Rua José Benedito Pinto, número 75, na Vila Brasilândia. Se você quiser falar comigo, quiser ter mais informações acerca da igreja ou da casa de recuperação que eu sou responsável, você pode falar comigo nas redes sociais, Facebook, Twitter ou no Instagram, Luciano Scala. Coisa boa. E também eu hoje, segundo dia da campanha, pregando o pastor Ângelo Galvão, Avenida Mutinga, 1515. Eu te espero em nome de Jesus. Pastor Roberto Cruvinel, eu quero te agradecer como amigo por estar aqui, segundo dia do ano já comigo aqui. Vamos lá, deixando um abraço todo dia ali pela Musical também, a partir do meio-dia. Lá. E pastor Luciano Scala, obrigado por estar conosco aqui hoje. Foi uma bênção de Deus. Sua vida. Uma bênção, apóstolo. Deus abençoe. Obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.